Sejam bem-vindos a este da Zona F1 de análise ao segundo grande prémio da temporada, o grande prémio da China, que foi também o primeiro fim de semana sprint desta temporada. E este episódio, como todos os episódios em que analisamos grandes prémios, conta, claro, com o apoio da Solverde.pt. Ora, fizemos apostas para perceber se este grande prémio tinha mais emoção do que o grande prémio da Austrália. Fizemos apostas também para perceber se a vitória calharia para um Mercedes. E a verdade é que calhou. As imagens da primeira vitória de Kimi Antonelli, depois de ter convertido uma pole position, que foi também a primeira da carreira, nesta vitória. Tornou-se no mais novo de sempre a conseguir converter uma pole numa vitória. Tornou-se no segundo mais novo de sempre em termos de vitórias. No mais novo de sempre também a conquistar uma pole. Isto agora parecia uma conversa de teenagers. João Amaral, Henrique Chaves, João Carlos Costa, bem-vindos, meus amigos. A premissa para este episódio é, claro, Antonelli é estrela, mas terá a Ferrari putecado um P2. É daqui que vamos partir para a nossa análise e para a nossa conversa sobre este grande prémio da China. No entanto, um grande prémio que ficou marcado por algo tremendamente atípico. Foi 4 pilotos, 4 carros que não estiveram à partida deste grande prémio. Em vez de 22, tivemos 18. E 2 deles, os carros da equipa bicampeã do mundo. A McLaren, primeiro Lando Norris, não conseguiu fazer volta de instalação. Depois, Oscar Piastri já estava na grelha de partida, mas o carro foi retirado. Ora, no final, claro, todos queríamos saber o que se passou afinal com os Papaya, e foi Andrea Stella, que estava na China a liderar a equipa, já que Zac Brown estava nos Estados Unidos da América. Foi Andrea Stella quem se dirigiu aos jornalistas e explicou aquilo que se passou. On Lando's car, in preparation for the laps to the grid, we saw that there were problems with the electrical side of the power unit. We couldn't communicate with this component. We tried to rectify the problem. We tried to change as many parts as possible without having to change that part specifically, because it would take a long time and we couldn't have made it to the start of the race. We reprogrammed, but there was no way to fix the problem, and Lando's car was simply just not being conditioned to leave the garage. On Oscar's side, the car was able to go to the grid with no issues at all. But once on the grid, the car wouldn't fire up again. In a similar manner to Lando, but actually on Oscar's side, it was easier to diagnose the problem, and it appears to be a problem with the same power unit component on the electrical side, but a problem of a different nature. So it's quite
exceptional and uncharacteristic that you have two terminal problems pretty much at the same time on the same component, which in this case is on the electrical side of the power unit. We will review together with HPP. As declarações de André Stella, João Amaral, Henrique Chaves, João Carlos Costa. Há aqui farpa para a Mercedes, porque André Stella passou a semana entre o Grande Prémio da Austrália e o Grande Prémio da China a falar sobre a falta de abertura de comunicação por parte do provedor de unidades motrizes e toca precisamente no HPP, que é a parte que vende e que produz as unidades motrizes da Mercedes. Ele toca nessa parte diretamente, ou seja, ele diz que é a parte elétrica. Sim. Mas ele diz que é para investigar com a HPP. Mesmo no fim. Certo, ok. Vamos ver. Eu achei por acaso que ele depois da semana toda, falámos sobre isso, quer no lançamento do Grande Prémio, quer durante o fim de semana, até foi relativamente... André Stella, foi relativamente... Contido. Não é só contido, é sensato e aponta a responsabilidade à McLaren mais do que, não nesta declaração, em tudo o resto que diz do fim de semana e do nível de prestação dos carros. Não retira nada do que disse sobre a partilha de informação, mas acho que assume muita responsabilidade à equipa daquilo que aconteceu, que é desastroso. Quer dizer, a McLaren em 4 saídas para Grande Prémio conseguiu fazer uma, até agora. Tem metade das voltas de Aston Martin. Sim, Mais ou menos. Isso é pôr a fasquia mesmo baixa, apesar de tudo não estava a dizer que era tão mau assim, mas sim, é verdade. Não me pareceu que neste caso concreto, não terem conseguido arrancar, ele tivesse apontado uma farpa, para responder à tua pergunta, à Mercedes. Ele próprio diz que é altamente excepcional, que é uma coisa que aconteceu, que não devia ter acontecido, não podia ter acontecido, muito menos com 2 problemas diferentes. Acho que isto é prova, da complexidade destes regulamentos e da compreensão que a McLaren tem do carro que tem. Isso parece-me relativamente óbvio. Que a culpa, ou que ele aponte responsabilidade à Mercedes, neste caso concreto, não pareceu mais que ele o fez no rescaldo da Austrália, por ver a diferença de prestação das mesmas unidades motopropulsoras, de locomoção, não sei como lhes chamar agora, são tão complexos. Motores. Sim, dos motores, vamos chamar motores em geral, em relação àquilo que eles dão quando estão a andar, não é por não conseguirem andar, por isso volta ao mesmo. Não parece neste caso seja uma farpa, aquilo que eles conseguem retirar do motor e a forma como conseguem fazê-lo muito melhor do ponto de vista dos Mercedes, e eu sei, o Henrique dizia bem, não é só motor, é chassi também, certo? Essa é outra parte. Mas ele por acaso até parece contente com o chassi, isto tem grande margem de progressão. Aí pareceu-me de facto, ao longo da semana, apontar baterias, desculpem, não era para fazer a piada, mas apontar o alvo à Mercedes. Neste caso concreto, não me pareceu. Que é desastroso, quer dizer, tu sim deixaste uma farpa à equipa bicampeão do mundo que não conseguiu arrancar com nenhum dos 2 carros para este Grande Prémio que é o 2º ano, e isso é uma farpa bem lançada, quer dizer, não é uma equipa qualquer, não é uma Cadillac que está a começar na Fórmula 1, não é uma Audi para a qual se terão feito ou não estes regulamentos, é uma equipa bicampeã do mundo que acabou o campeonato do ano passado a lutar, a ganhar, e por acaso as 2 equipas que acabaram o ano passado a lutar e a ganhar, estão as 2 nesse grupo das 4 na modo baixo. A pergunta é a mesma. Vamos lá ver. Qual é a peça? É uma coisa na parte elétrica, é um auxiliar. Agora é a questão dos auxiliares. Ele diz que há diferenças entre o problema de um carro e o Mas problema que do a outro. peça é a mesma. Vamos lá ver. Há uma questão que temos de explicar. O motor é o mesmo, a forma como as peças são colocadas no carro não é a mesma. Tudo o que é sistema elétrico, com algumas exceções, tem aquilo que nós hoje falamos do encaixe das peças junto do motor, o packaging, o empacotar do motor é diferente. Pode ser um problema ligado ao arrefecimento, pode ser um sobreaquecimento por uma razão qualquer. A verdade é que se nós olharmos para a McLaren e para o Mercedes, usando como base o Mercedes, que é o carro ganhador, e se lhe tirarmos o capô motor, há algumas imagens que vão surgindo, aquilo não é exatamente a mesma coisa. Pelo contrário, é bem diferente. Há uma caixa de velocidade diferente, há uma transmissão diferente, há apoios de suspensão diferentes e por isso as ancoragens ao chassi também são diferentes. E há, sobretudo, um packaging, o tal empacotar dos elementos mecânicos diferente. E isso pode resultar em fiabilidade diferente, obviamente. E penso que a situação poderá estar por aí. A Mercedes terá feito, se calhar, um melhor trabalho, até porque, vamos lá ver, a Mercedes desenhou o carro desde o momento zero a pensar no motor que tinha. As outras equipas receberam um motor já feito e os seus componentes periféricos
já feitos também e houve que os empacotar no carro de cada um. Acho que a diferença pode estar aí. Não há certezas, obviamente, até porque o André Stella não quis explicar tudo. Vamos ter uma ideia daquilo que pode ter acontecido, porque se o problema for grave, essa peça, a ser uma das que estão ligadas a um número máximo de utilização, irá ser substituída para Suzuka e poderemos ter ideia do que é que pode ter sido, mas para já o que sabemos é aquilo que o André Stella disse. E não tenho a certeza que a culpa seja totalmente da Mercedes. Até penso que se calhar está mais no campo da McLaren, porque não terá feito o tal packaging, o tal empacotamento da unidade motriz da melhor maneira. Henrique, para ti, enquanto piloto, tudo isto é muito estranho, são coisas que, obviamente, podem acontecer, e a prova disso aqui aconteceram, e aconteceram à equipa bicampeã do mundo, mas é tudo muito estranho, parece-te? É um pouco. E respondendo à tua primeira questão, eu acho que André Stella, aquilo que disse foi o mínimo possível, ele sabe mais o que é que se passa e que problema exatamente foi, pelo menos à data daquela comunicação, poderá não ter 100% dos factos, mas poderá ter grande parte dos factos, e eu acredito que a mensagem foi: ok, vou falar da parte da Mercedes, que lhes compete a eles, porque acredito que era uma informação que eles deveriam, ou pelo menos na cabeça da estrutura da McLaren, acreditam que deveria ser passada essa informação à McLaren. Agora, por regulamento, se calhar não era preciso passar mais nada. Vai ficar no ar. Eu não sei mesmo, não quero apontar dedos a ninguém, não sei se é da McLaren, se é da Mercedes. Agora, que eles não arrancaram, isso é um facto. E que foram pontos perdidos e voltas importantes perdidas. Vamos ver como é que a McLaren vai ultrapassar isto, e como o João disse, vamos tentar perceber de certa forma para o Japão, se trocarem esse componente, vamos saber que tipo de componente foi e explorar mais este problema que a McLaren teve. A McLaren que vai para o Japão, tendo feito apenas com um carro. Fez um grande prémio. Fez um grande prémio. Sim, em 4% 4% do que devia ter feito. Exatamente. Portanto, no Japão é bom que a coisa corra benzinho. Nem é melhor, é benzinho. Eu diria que é melhor mesmo. Por acaso o Henrique, para mim, pôs a mão, o dedo na ferida, já tínhamos falado sobre isso. Uma coisa é a obrigação contratual da Mercedes. Outra coisa é a forma como eles cumprem essa obrigação contratual. E olhando para este estado de coisas e tendo visto a corrida de ontem e a de Melbourne, quem seria o carro de que a Mercedes tem mais receio? Eu sei que já vão dizer que eu estou a dizer mal da Ferrari. Não estou, quero que a Ferrari ganhe. Mas eu, se fosse Mercedes, tinha mais receio da McLaren do que da Ferrari. Porque neste momento o motor que melhor funciona é o Mercedes. Claro. Parece-me relativamente óbvio. À exceção dos arranques, mas mesmo esses já estão melhores. Mas repara, com aquele empacotar. Mas está bem, já lá vamos. Calma, uma coisa de cada vez. O motor que melhor funciona é o Mercedes. Isso é o objetivo, certo? Independentemente do empacotamento. E tanto é assim que as equipas Mercedes ontem pontuaram... Deixa-me pensar, a Williams pontuou, a Alpine pontuou, a Mercedes pontuou, a McLaren não arrancou. Menos a McLaren. A Alpine voltou a pontuar com os dois carros desde o Brasil 2024. Pontuaram todas. O motor Mercedes é objetivamente o melhor. De quem é que eu tenho mais medo? Da equipa bicampeã do mundo que tem um motor igual ao meu e que me bateu nos últimos 2 anos? Ou da Ferrari, que fez um excelente trabalho, que tem um bom carro, que arranca melhor que todos os outros, mas que ainda está a tentar descobrir o que é que faz os Mercedes mais rápidos? Porque não é só uma questão de chassi, é uma questão de motor. Acho que é perfeitamente normal que a Mercedes se queira defender e não queira que aconteça a mesma coisa. E, portanto, cumprirá as obrigações contratuais. Duvido que se ponha numa posição de quebra de contrato, isso seria demasiadamente grave, mas não o vai fazer com mais do que um nível mínimo. Não vai fazê-lo com um nível mínimo de obrigação. Se é isso que ele quer dizer, havia aqui uma informação para a qual já passaram, podiam nos ter dito. Vou citar o João Carlos Costa, bem-vindos ao mundo real. Foi isto que ele disse outro dia no estúdio e já estou inteiramente de acordo. O Stella é um tipo demasiadamente racional e sensato para tirar farpas para o ar, portanto se diz o que diz, é porque, como o Henrique disse, há alguma informação superlativa em relação a esta a ter, não parece que seja pessoa para fazer escândalos e, portanto, vamos, como o João disse, também descobrir o que se passou. Dito isto, pegando nas tuas palavras, eu estou aqui só para resumir o que vocês dizem, já repararam? Descalabro, é um desastre. Bom, és a inteligência artificial deste grupo. Sou mais ou menos isso. Passemos do descalabro para a felicidade, e a felicidade viu-se no rosto, sobretudo de 2 pilotos. Um deles, Kimi Antonelli, faz precisamente esta segunda-feira, dia ao qual estamos a estrear este episódio, segunda-feira, dia 16 de março de 2026, um ano em que fez a estreia no Campeonato do Mundo de Fórmula 1, nesse grande prémio da Austrália.
Menos de um ano depois, 26 ao 26º Grande Prémio, conquista a primeira pole position, sem contar, claro, com a sprint pole de Miami, primeira pole numa qualificação e conquista também a primeira vitória. Ora, no final, dizia que era um objetivo cumprido, mas a boca fugiu-lhe um bocadinho para a verdade. I achieved one of my dreams, which was to win the world to win the race, and then my next one, of course, is to win the world championship. But the road is still long, and George is super strong, and it's gonna take a lot to beat him. But I'm gonna enjoy as much as possible today because it's a great day. É desfrutar, sem dúvida alguma, rapaz. E acaso para dizer, quem é que nunca se enganou? Acontece a todos. E sobretudo no dia 16 de março. João Amaral, o miúdo lá venceu. O miúdo lá venceu, mas vamos lá chamar as coisas pelos nomes. Não foi lá venceu, o miúdo venceu. Venceu e pronto. Venceu e pronto. Total, não... Sim, o George Russell teve um problema na qualificação, acontece aos melhores, teve ritmo para ganhar, não foi o problema do George Russell que lhe permitiu ganhar. Eu, aliás, acho que ele ganhou a corrida, ontem não vos disse isso, já estávamos todos cansados, estamos a chegar ao fim do programa. Eu acho que ele ganha a corrida quando consegue ficar só atrás de um Ferrari no arranque. Uhum. Ele tem outro Ferrari ao lado dele, eu acho que é o Hamilton que passa para a frente imediatamente, o Leclerc está ao lado dele, e ele bate-se com o Leclerc até à curva 3, creio, enfim, se a curva 1 for até à 5, pronto, ok. É porque a curva 1 também são 4 dentro dela, não é? Exato. Pronto. Mas, portanto, ele vai ali em luta com o Leclerc. Quando ele consegue finalmente sair à frente do Leclerc, na curva 5, obrigado Henrique, ganha a corrida. Se ele tem ficado atrás dos dois Ferrari, acho que a coisa teria sido bastante mais complicada, porque o Russell podia chegar ao pé dele, passá-lo naquele momento, aproveitar ali um bocadinho de momento e passar para a frente dele, e aí seria complicado. Ele bateu-se galhardamente com os dois Ferrari, ele fez a pole position por mérito próprio, ele teve o ritmo de corrida que teve por mérito próprio, portanto, muito feliz por ver a primeira vitória do Kimi Raikkonen, ia dizer, do Kimi Antonelli, e espero que seja a primeira de muitas. Espero sobretudo que isto lhe sirva de ímpeto e de alento para este ano, dar verdadeira luta ao George Russell, porque creio também que é a esperança que temos de ter um campeonato bem renhido, pelo menos para já nesta realidade que conhecemos, mas mérito completo para o jovem piloto italiano. É bom ver pilotos terem a primeira vitória. Pus-me a pensar ao longo, entre ontem e hoje, quantas primeiras vitórias é que já assisti, e depois desisti porque estava a ficar velho. É uma boa estatística. Há 20 anos que um italiano não vencia na Fórmula 1, Giancarlo Fisichella. Pronto, obrigado. O Giancarlo Fisichella, o homem da estatística. O Giancarlo Fisichella na Malásia em 2006 tinha sido o último italiano a vencer. E finalmente lá chegou um italiano que ao fim de 25 grandes prémios, porque ele vence ao 26º, ao fim de 25 grandes prémios vence. E recordo o episódio que fizemos para apresentar, que é o André Kimi Antonelli, quando estamos com o Nuno e com o conhecimento do Nuno. O Nuno não trabalhou de perto com o Kimi Antonelli, mas procurou saber e trazer-nos aqui toda a informação, o máximo de informação possível. Mas quem é este miúdo que de repente vai ser piloto da Mercedes? E isto casa com aquele rádio do Toto Wolff. O rádio em que o Toto Wolff diz... Foi buscar todas as críticas que fizeram ao Toto Wolff, à Mercedes, não ao Kimi Antonelli, porque aí protege o piloto, a dizer... tu não devias meter num carro Mercedes, é demasiado novo, vai cometer demasiados erros. Mas a verdade é que ao 26º Grande Prémio, o menino, o miúdo, mostrou que merece estar ali, que tem valor para estar ali. E não nos podemos esquecer que ainda na Áustria, o ano passado, cometeu o erro que cometeu, que fez terminar a sua e a corrida de outros rapidamente. Cometeu também um erro no Brasil, no Grande Prémio de São Paulo. São corridas, Henrique, faz parte. São. Imagina, quem não comete erros não aprende. Eu acho que é sempre assim. E teve muito mérito nesta vitória. Ao 26º Grande Prémio, como disseste. E se calhar os haters vão dizer, certo, mas com aquele carro até o Toto Wolff era campeão. Mas aquele carro chegou agora. Peter... Há 2 grandes prémios. Certo. Este carro. Certo. Este carro que tem esta unidade motriz e que bate toda a concorrência chegou agora. Certo. E ele não perdeu para um qualquer. Não, estou só a acrescentar. Sim. Não estou a ir contra ti. Estou só a acrescentar. E ele perdeu contra um grande piloto. George Russell. Ou melhor, perdeu o Grande Prémio da Austrália ou não venceu porque um companheiro de equipa, um grande piloto que tem um carro teoricamente igual ao dele, foi melhor. Eu na Austrália acredito não.
estatisticamente, pareceu-me a Kimi Antonelli com o melhor ritmo. Se não fosse aquele arranque, ok, que ultrapassar é uma coisa, chegar é outra, mas ele estava com o melhor ritmo do que Russell. Ok, Russell se calhar estava a gerir. Estamos na China e a falar da China. Uma corrida impecável, finalmente acertou o arranque que precisava, especialmente arrancando da pole, e tirando aquela travagem queimada a 3 voltas do fim, salvo erro, não fez rigorosamente nenhum erro. Portanto, acho que são este tipo de corridas que também lhe vão ajudar a ganhar ainda mais maturidade, se bem que para 18 anos e alguns meses, quase 19 anos, já tem uma maturidade incrível e esta vitória vai somar muitas mais garantidamente. Não sei se será já no Japão, mas muito em breve vai ter mais vitórias. Primeiro e único teenager a fazer uma pole. Faz o hat-trick, não é? Só há 2 teenagers a ganhar um grande prémio de Fórmula 1. O outro foi Max Verstappen, demorou mais em termos temporais, menos em termos de número de grandes prémios. Mas eu vou por outro lado, que é os objetivos e os desejos do Kimi Antonelli. Que acho que são, no fundo, os desejos, ainda que a nação seja mais Ferrari do que propriamente piloto, são os desejos da Itália. Há 73 anos não ganham um título mundial. Mas a verdade é que, a partir daí, houve vários pilotos italianos que deram nas vistas. E nos últimos anos, podemos começar no Alboreto, o Capelli, o Jarno Trulli, o Jorge Panther, que não acabou sequer por fazer uma grande carreira na Fórmula 1, o Giancarlo Fisichella, todos eles pareciam candidatos a títulos mundiais. E nenhum deles materializou. Michael Alboreto foi aquele, no fundo, mais se aproximou nos tempos da Ferrari. Vamos ver se é o Kimi que consegue materializar esse desejo de toda uma nação. Volto a dizer que normalmente está mais interessado em Ferrari do que no nome do piloto, mas que de certeza absoluta ficaria muito satisfeito se houvesse um sucessor para o Ascari, porque já passou tempo a mais para a Itália, com toda a sua importância no desporto motorizado, não ter um piloto campeão do mundo de Fórmula 1. Este Kimi Antonelli parece capaz de o fazer, parece capaz de alcançar. Poderá usar esta vantagem que para já a Mercedes parece ter, para tentar materializar este ano, no próximo ano, quem sabe nos seguintes, se a Mercedes continuar a manter a vantagem atual, esse desejo que é dele. E esta primeira vitória é apenas um primeiro passo nessa subida ao Olimpo que ele quer ter. E que a Itália merece, e ele também. E ao seu lado, não nos podemos esquecer, além de ter toda a estrutura da Mercedes, que é uma estrutura habituada a vencer, tem alguém que trabalhou com o piloto mais titulado. Falamos de Pete Bonington. E tu dizias, parece aquele irmão mais velho. Eu no final até brinquei e disse, este rádio é o rádio do pai que diz filho, son. E isso também é importante. E é importante, sobretudo, aquilo que o Pete Bonington ter-lhe transmitido no sábado. Nós estávamos a fazer a análise à qualificação, não sei se recordam, e acompanhámos aquele trajeto do Kimi desde a zona de onde concedeu as entrevistas, acompanhámo-lo praticamente até à motorhome da Mercedes. E vimos o Kimi à conversa com o Pete Bonington, até os câmaras, e bem, deram-lhes espaço para eles poderem conversar. E o que é que terá dito o Pete Bonington ali àquele miúdo? Com certeza amanhã, só não vences se não quiseres. Não sou pai, tens de perguntar a quem é pai. Pronto. Também não sou engenheiro ainda. Pronto. Não sei mesmo o que é que possa ter dito a Kimi Antonelli. Agora que foram palavras bonitas e encorajadoras, garantidamente. Mas é uma boa relação que se está a criar. Olha, cuidado, atrás de ti vai arrancar um Fórmula 1. Não, eu ia dizer que Não é? Vai arrancar um a Fórmula 1. bateria do nosso estúdio está a carregar. Está a carregar. Está. Clipping? Sim. Não, aquilo já é super clipping. Pronto. Para quem está a ouvir o áudio e não está a ver o vídeo, acabámos de começar a ter uma luz aqui no estúdio a piscar. Pronto. É o pisca-pisca. É McLaren? Desculpa. Esse nem pisca, nem faz nada. Desculpa. Avança. Não, já terminei, no fundo. Foi um bom momento que pudemos presenciar. E acredito que mais desses vão haver. João, não sabendo nós a conversa que tiveram os dois, a verdade é que o Pete Bonington a determinada altura deve ter transmitido muita tranquilidade, muita confiança. Não que o Kimi precise disso, mas por exemplo, vimos aquele momento na curva 14 em que poderia ter corrido mal e ele apenas perdeu 2 segundos. Sim, mas quer dizer, eu acho que não lhe transmitiu essa calma só neste fim de semana e só este ano. Eu acho que sobretudo isso foi essencial o ano passado, quando ele passa
passa ali uma agrura grande a meio do ano, passou grande parte do ano a perder em crise de confiança, a cometer erros, a não Mas foi o alcançar. Canadá que parece aumentar a confiança e volta a seguir. É verdade, mas sobretudo a seguir ao Canadá, as coisas em termos de confiança perdem muito. Eu diria que o Pete Bonington e a experiência do Pete Bonington são essenciais nessa altura, mais do que nesta. Nesta, obviamente, ele é muito importante, mas já tem essa relação estabelecida, já tem esse boost de confiança que ele está habituado a dar, já tem a palavra certa, a relação já está criada e, portanto, aquilo que correu mal o ano passado entre o Hamilton e o engenheiro dele na Ferrari correu lindamente entre o Bonington e o Antonelli e o facto de todos terem estado juntos no pódio deu também imagens engraçadas, tudo aquilo que mostramos na emissão do Toto Wolff. E o Toto Wolff a dizer, ainda é o nosso piloto, sim. Sempre está a ganhar, o ano passado não dizia isso. Não duvido que o Toto Wolff tenha um carinho especial pelo Lewis Hamilton, também não duvido que o Toto Wolff sabe mais de marketing a dormir do que eu de Fórmula 1 acordado, portanto faz bem a chamar assim. Mas foram imagens bonitas, o Bonington e o Antonelli fazem uma boa relação no engenheiro-piloto, como faz o George Russell com o engenheiro dele. É como o Henrique diz, é a primeira de muitas e que isto aconteça durante anos. Seguramente não lhe falta nem talento, e isso também dissemos nesse programa. Faz bem falar desse programa de antevisão. Na altura, acho que foi o Nuno que disse que ele saltou algumas etapas, mas isso não é uma crítica. Não. As etapas. Foi prova do talento dele, saltou etapas porque tem talento para isso. Mas o Nuno sempre foi o primeiro a dizer, disse-nos em off, quando ele, naquela volta nos treinos livres em Monza, tem o acidente que tem. O Nuno Em 2024. Em 2024, o Nuno é o primeiro a dizer, mas é assim que tem que ser, é dar tudo de início para ganhar essa confiança. Que correu mal, havia de correr melhor da próxima vez. Portanto, não havia dúvidas quanto ao talento do Antonelli, menos há agora. Volto ao mesmo. Quero que ele faça isto mais vezes este ano e estou à espera do fim de semana que lhes corra bem aos dois, sem problemas para o Russell, sem problemas para o Antonelli, e aquele em que ele bate o Russell sem problemas de parte a parte. Esse vai ser o atestado final que ele precisa, o trânsito em julgado da sentença para dizer estou aqui, sou candidato ao Campeonato do Mundo já este ano. Bem, perfeita análise e no timing certo. Não é? Sem dúvida. Sem dúvida. Não sabes o que é que se passou. É que entretanto alguém entrou no estúdio e foi lá atrás desligar aquela luz que estava aqui no pisca-pisca. Coisas que acontecem. Obrigado, João Amaral. Fantástico, fantástico. Nem eu consegui. É o timing perfeito. Bom, falando agora mais a sério. Tocaste aí num ponto essencial, não agora, na tua primeira intervenção, que é ele ter perdido apenas uma posição no arranque para o Lewis Hamilton, porque se tivesse perdido para os dois, Ferrari poderia ter complicado muito. E o outro homem que vimos este fim de semana sorridente foi mesmo Lewis Hamilton. Lewis Hamilton, que a determinada altura da corrida travou batalhas intensas, um duelo intensíssimo, com quem? Com o companheiro de equipa, Charles Leclerc. Mas não foi só no domingo. Já no sábado tinha sido assim na corrida sprint. Ora, Lewis Hamilton no final... questionado sobre essa batalha, disse isto. Oh, it was awesome. Absolutely awesome. Really enjoyed it. Really very, very tight, very close. But, I'm looking forward to more of those. Venha mais, é o que diz Lewis Hamilton. E ele gostou. E há aqui um dado extremamente importante também, que Lewis Hamilton fez o primeiro pódio com a Ferrari este fim de semana. É verdade, já tinha vencido a sprint, já tinha conquistado a sprint pole o ano passado, precisamente, neste Grande Prémio da China, mas a verdade é que estreia-se uma vez mais num pódio por uma equipa com o terceiro lugar. Foi assim este ano, tinha sido assim em 2007 com a McLaren e com a Mercedes, deixa-me ir aqui à cábula, tinha sido... 14, não? Sim. O primeiro pódio, 2013. 2013. Sim. Ganhou na Hungria Sim. e antes disso já tinha... Aliás, Na Malásia. Foi na Malásia. Foi na E a Malásia. mudança dos regulamentos ganhou em todos os anos. Não é? Foi na Malásia, mas o pódio de estreia com uma equipa de o Hamilton com uma equipa foi sempre com um P3. Sabes que do Hamilton o mais engraçado... Ainda vamos falar do Russell, está bem? Sim, para além da demonstração face ao Charles Leclerc, e o Charles Leclerc já o disse, Cuidado que ele vem aí. para dizer que neste circuito o Hamilton é muito difícil bater, pelo contrário, ele não gosta, ele parece que não casa bem, Charles Leclerc, não casa bem com o circuito. O que eu extraio mais das declarações de Lewis Hamilton no final da corrida é a satisfação com estes carros. Ele está a gostar, comparou com os kartings, ou com as corridas de karting, diz que os carros são entusiasmantes. Tu sabes o que ele passou o ano passado, não Pois, sabes? ele não gostava dos carros com efeito de sol. Não é que estes também não tenham, mas têm menos. Ele não gostava dos carros com efeito de sol. E isso faz com que ele sinta que este regulamento para ele poderá ser positivo. E esta demonstração da forma como ele ganha a batalha ao Charles Leclerc na corrida no domingo é bem o exemplo disso.
Isto está a colocar-se numa posição em que a grande maioria dos pilotos para já não se quer colocar. Nem mesmo um dos pilotos da Mercedes, que por acaso foi o que ganhou o Grande Prémio, que ainda não fez qualquer tipo de declaração relativamente aos prazeres e desprazeres de guiar estes Fórmula atuais. O George Russell já disse que não se sente nada mal, que até acha interessante, mas a grande maioria, com o Max a liderar e o Fernando Alonso o pelotão oposto, a grande maioria não está a gostar destes carros. Mas é interessante olharmos para o Lewis Hamilton nessa perspectiva. O Lewis Hamilton continua com a mesma vontade de sempre. E eu, depois do final da temporada passada, desconfiei que ele pudesse não ter a mesma vontade de sempre. E essa vontade lê-se quando ele começa a dizer bem. Lê-se mais do que quando ele começa a dizer mal. E mesmo num regulamento que eu acho que ele, dizendo bem, deverá concordar mais com o campo Max Verstappen e Fernando Alonso, ele está a dizer bem, porque se sente feliz. Quer ganhar, ainda não ganhou, mas ganhou esta batalha com o Charles Leclerc. Aconteceu muito poucas vezes ao longo do último ano ele ganhar as batalhas com o Charles Leclerc em corrida. E acho que ele, no domingo, o prazer maior dele foi esse. Bater o Charles Leclerc. No duelo com o companheiro de No duelo com o companheiro de Deu-se o sorriso na cara, não foi só pelo pódio. E não facilitou, nem um nem outro. E aquilo foi... Teve ali momentos em que nós... Aliás, nota-se na Houve um momento que transmissão. ele diz que se tocaram. Sim, sim, sim. Nós não vimos, mas se ele sentiu é porque se tocaram. Sim, não? sim, sim. E nós várias vezes dissemos isto, acho que vai correr mal, pode correr muito mal. Eu acho que não corre mal, porque lá está, são dois extraordinários pilotos, com um carro igual, com talentos se calhar muito idênticos, não são iguais, mas que dá excelentes corridas, especialmente com este regulamento, que é o tal ioiô, um ataca, quando ataca porque usa mais energia elétrica, depois está vulnerável para quem vem atrás e dá nisto. Agora, essa parte foi entusiasmante. Voltamos àquela tal história. Não é muito natural para aquilo que estamos habituados, não. Mas Os carros conseguem andar mais em cima um do outro. Mas esse era um ponto em que eu ia tocar, pegando, desculpa interromper, só para dizer umas coisas, pegando naquilo que vocês disseram. Não é só para repetir o que vocês dizem, é para pegar no que vocês dizem e levar um bocadinho mais longe. Eu acho que os carros em si, os chassis, ninguém disse mal ainda. Eu acho que está toda a gente mais contente com estes carros. São mais ágeis, respondem melhor àquilo que é o input do piloto, quando se comportam de forma normal, do ponto de vista são contidos no limite. Mas quando tens um motor a funcionar de um modo relativamente normal, quando eles sabem exatamente a potência que vão ter em cada momento, o carro é fácil de controlar. E é isso que eu acho que o Hamilton gosta. Tem uma traseira mais previsível, coisa que ele não conseguia ter nos carros com efeito sólido. Portanto, é inegável. E ele gosta disso. É inegável que ele está muito mais feliz este ano. Falámos disso em estúdio. Eu acho que ele e o Max Verstappen trocaram claramente de personalidade. Por razões diferentes, e eu não estou a entrar na conversa que podemos ter, mais uma vez, sobre o que é esta geração da Fórmula 1. Portanto, mais contente ele está. Não há dúvida nenhuma disso. Eu acho que a luta entre eles, por acaso, entre os Ferrari, e ao contrário de Melbourne, que é um circuito muito mau para esta geração de carros, aqui menos mal, apesar de tudo, eu acho que a luta entre eles foi relativamente honesta também do ponto de vista da potência elétrica. Não é só da forma de se comportarem, que é lisa, ambos se divertiram, o Leclerc diz isso no rádio. Acho que essa luta, por acaso, foi verdadeira luta. Não é, posso dizer assim, e digo, é a minha opinião, não vou falar por ti, vou falar por mim. Não é a luta que eu gostava de ver, eu gostava de ver os carros com um comportamento diferente do ponto de vista do motor. Gostava de os ver a poder esticar e puxar em todos os momentos dentro da contingência, que é sempre uma corrida de Fórmula 1, porque sempre tiveram que controlar pneus, sempre tiveram que controlar combustível e, portanto, nunca foi uma corrida de andar sempre a 100%. Isso está fora de questão. De forma previsível e legível por fora. Porque essa, como tu dizias, é que é a grande questão. Os carros às vezes são contra a natura. Dito isto, a luta entre os dois Ferrari foi genuína, foi luta mesmo. Não houve nada de artificial desse ponto de vista. Eles tinham a mesma potência ao mesmo tempo e, portanto, como tinham a mesma potência ao mesmo tempo, e isso via-se no gráfico, a luta foi o que foi. Ocupar o espaço em pista, travar mais tarde até. Isso viu-se. Foi a primeira vez que vimos este ano, que eu vi este ano, carros a lutarem por posição em pista de uma forma relativamente natural. O problema não está aí. Isso deixa o Hamilton muito mais contente, até porque, como vocês dizem, bateu o companheiro de equipa, que é a primeira fasquia que ele tem que passar. E ainda não passou numa corrida. Vamos esperar pelo resto do ano e para ver. Ele está claramente mais feliz. Agora, eu não achei a luta, nisso eu achei o Grande Prémio melhor que o da Austrália. O da Austrália seria mais difícil. Achei que as lutas em pista até certo ponto foram menos ioiô. Era isso que eu queria chegar. Houve algumas na sprint, houve algumas também na corrida. Falámos sobre aquele grupo de carros que andava ali junto, os Haas, os Alpine, os próprios Red Bull andaram por ali. Tirando isso, a luta depois dos Ferrari, que foi muito mais tarde na corrida, foi uma luta genuína. Quer dizer, eles estavam os dois a lutar por aquilo que nós conhecemos. Sim. Maior degradação de pneu, menor degradação de pneu. Víamos a comparação da potência que eles tinham e eles estavam os dois a usar bem isso. Portanto, desse ponto de vista, eu queria deixar esta nota, a corrida foi muito menos má do que a de Melbourne. Está muito longe daquilo que devia ser a Fórmula 1.
Ainda. Volta ao mesmo que disse também no fim de semana. Tenho esperança que os engenheiros e que os pilotos, e que eu são os pilotos, consigam lá chegar ao longo deste ano e voltemos a ter carros que eles conseguem controlar de uma forma natural. Ou seja, não fazendo, sobretudo em qualificação, onde tudo é aí sim. O maior problema Tem está um aí. véu à frente, tem que fazer coisas contra a natura. Também falámos sobre isso abundantemente durante o fim de semana, não vale a pena reproduzir. Tem que fazer o contrário do que andar depressa. E a qualificação é exatamente isso. A qualificação é dar tudo o que temos. É ser durante mais muito rápido. tempo. Temos, Não, eu falo temos como se eu fosse, desculpa. Não é para ofender tens os de pedir pilotos. desculpa. Não, tenho. É só a paixão que me leva a falar assim. Mas é a contrariedade de tudo isso. A qualificação é dar tudo o que tem durante uma volta. Ponto. Tu és o heterónimo. Eu sou o Ricardo Reis dos pilotos de Fórmula 1. E isso tem que ser resolvido. Em corrida as coisas podem ficar melhores e não é por uma equipa estar à frente das outras que isto também é trágico. Já que aconteceu Já tivemos. Aconteceu em 2023, aconteceu em 2014 até 2021 praticamente, portanto não é por aí. É de facto a contranaturalidade de muito do que é esta Fórmula 1 e a incapacidade para quem está dentro dos carros e fora dos carros perceber o que tem que fazer em cada momento. A luta dos Ferrari pareceu-me relativamente genuína e daí, e acabo com isto, a satisfação do Hamilton ser ainda maior. Não foi um truque, não foi um gimmick. Eu não cheguei ali ao fim daquela corrida com muito mais bateria do que ele e por isso fiquei à frente. Não. Ele sabe que tinham armas iguais e que lutaram com elas de igual para igual. E isso reforça o facto Eu de estou confiança. 100% de acordo. Quando digo que foi artificial, foi a quantidade de vezes que trocaram de posição. Verdade. Que é devido a esta questão da bateria. Certo, tinham a mesma bateria no mesmo momento. Havia ali momentos que um tinha um bocadinho mais ou gastava um bocadinho mais para poder ultrapassar. E depois, obviamente, via-se atacado depois porque tinha essa menos bateria. Esse é o problema. A Fórmula atual é a Fórmula 1 de 1 segundo, basicamente. Nós tínhamos a Fórmula 1 de 1 segundo com o DRS, mas o DRS era usado em 2 ou 3 pontos em reta e os pilotos sabiam gerir. Era usado para ultrapassar E era visível. e era visível. Tu e eu e qualquer pessoa vemos o DRS. Esta não é. Tu não vês o boost. Eu não vejo o boost. E o boost tem essa particularidade. Quando eu carrego no botão do boost, estou a perder tempo. Porque estou a fazer uma má gestão de energia. Ou seja, eu se estiver em luta com alguém, estou a perder tempo relativamente a um piloto que está a rodar com a gestão total de energia, ou a gestão perfeita. É um exagero, mas quase perfeita de energia. E esse é que é o problema. E por isso é que nós tivemos, a partir do momento em que há 2 carros, neste caso foram os 2 Mercedes, que conseguiram ir embora mais de 1 segundo dos Ferrari, a corrida pela vitória está terminada, porque os Mercedes, de facto, em determinados pontos da pista, tinham vantagem, noutros não tinham vantagem. Em reta e não em curvas lentas. Em curvas lentas não o tinham, mas em reta tinham e iam gerindo essa vantagem de 1 segundo. E por isso tivemos também grandes batalhas cá atrás, no segundo pelotão, porque a determinada altura havia 5, 6 carros, todos no mesmo segundo, mas todos eles estavam a perder terreno. Façam um exercício. Vejam quando há um carro que está demasiado longe ou demasiado à frente, neste caso mais de 1 segundo, de um grupo de carros que está em batalha, e vejam a facilidade com que esse carro ganha avanço ou recupera atraso. E esse é o problema deste regulamento. É também a razão pela qual há batalhas em pista. Oh, João, isso sempre foi assim. Quando há luta atrás, o carro está à Mas frente, é o carro está diferente. atrás, aproxima-se ao Mas facto. é diferente. Mas tu, naquela situação, tu não dependias da batalha, mas não dependias do elemento mecânico. Cada vez que tu carregas no boost, estás a perder terreno. Mas podes regenerar mais também. Mas estás a perder tempo por volta. O que o João está a dizer, e com razão, e tu tens razão também, ou seja, com o DRS também perdiam tempo em batalha, porque estão distraídos a lutar com Obviamente. outro e tudo mais. Agora, neste momento, eu acho que o diferencial de perda é muito maior, ou seja, quando estás a usar o boost, os pilotos da Mercedes, quando passaram os Ferrari, fizeram tempos por volta que não tinham feito antes, mesmo quando o Russell esteve atrás dos Ferrari. E ele consegue regenerar de tal maneira e usar a energia de tal maneira, usando os pontos fortes do carro. Do modo certo. E usando os pontos fortes do carro, Exato. porque isso depois casa com outra coisa, que é o desgaste dos pneus, que nesta pista é um fator a ter em consideração. E como os Mercedes são carros, parece-me, um bom chassi bem nascido, mas que têm como ponto forte a velocidade em reta, ao estar a utilizar a energia em curva para passar o outro carro, está a gastar mais pneu e está a andar mais devagar do que pode andar. A partir do momento em que está no seu habitat natural, que é sem ninguém à volta, para em reta poder andar mais depressa, os tempos por volta dispararam e, portanto, Estamos a falar entre 6 e 8 eu décimos. queria voltar à pergunta no inicial do circuito. Oscar quando começámos o programa. Será que A Ferrari perdeu trai um P2? ponto. Não. A Ferrari, Não. neste momento, Não. sem problemas da Mercedes, sem um problema de um Mercedes, não está em condições de fazer um P2. Vamos ter essa noção, desculpa João, quando tivermos a Mercedes a falhar a qualificação, por uma razão qualquer, e partirem da terceira linha ou da quarta linha, Sim, que o Russell... tenham de entrar nessas batalhas consecutivas e nunca estejam numa posição confortável, como aconteceu na Austrália, aí foi entregue pela Ferrari com a questão da paragem nas boxes, ou aqui,
que os pilotos ultrapassaram os Ferrari. Mas o Russell ficaram à teve frente. problemas e mesmo assim conseguiu ficar à frente dos Ferrari. Porque usou bem o boost e a determinada altura os Ferraris fizeram o quê? Ficaram a lutar entre eles. Então- Ou seja, ficaram a perder tempo para os Mercedes que estavam na frente. Por isso é que eu digo, isto é a fórmula do 1 segundo. Mais do que no tempo do DRS, este sistema de boost, que eu não sei se não vai ser a primeira alteração, que não vai ser feita para a Suzuka, já se percebeu, mas poderá ser feita para os grandes prémios subsequentes, aproveitando aquela pausa de 4 semanas, não sei se não vai ser um dos primeiros pontos a ser tocado. Então, falemos, permitam-me esta expressão, dos segundos pilotos de George Russell, que é líder do Mundial de Fórmula 1, é preciso dizê-lo. Vencedor da sprint, vencedor do Grande Prémio da Austrália. Portanto, quando eu estou aqui a intitulá-los de segundos pilotos, foram os pilotos que ficaram atrás do companheiro de equipa neste fim de semana. Falemos também de Charles Leclerc. Mais de George Russell passou despercebido. Teve aquele problema na qualificação, no Q3. A partir daí, passou despercebido. Não que isso tenha algo de mal. Foi George Russell. Como foi na Austrália, só que aí liderou o Grande Prémio, venceu, saiu na liderança do Mundial, fez o que lhe competia na sexta-feira, na sprint, na qualificação sprint, e depois também no sábado de manhã na corrida sprint. Continua a ser líder do Mundial, sabe que continua a ser o grande favorito. Passou despercebido e isso não tem mal nenhum. Não tem. Quer dizer, a menos que deve ter para ele, deve ter ficado chateado de não ter ganho a corrida, imagino que sim, mas não. O campeonato tem 24 corridas, 22 corridas. Não sei quantas corridas vamos ter até ao fim do ano. Nada é certo. Ele sabe que tem ritmo suficiente para conseguir, neste momento, ser campeão do mundo. Acho que isso vai ter uma importância para ele quando volto. E insisto, sou chato. Quando chegarmos a um fim de semana em que o Antonelli o bate em qualificação sem problemas e o bate em corrida sem apelo nem agravo. Portanto, quando chegarmos a um fim de semana e o Antonelli acabar a corrida em primeiro lugar e o Russell ficar em segundo lugar em resultado, sei lá, 10 segundos do Antonelli, porque ele não lhe deu hipótese, ou depois de uma luta como tiveram os dois Ferrari e o Antonelli voltou a ganhar, aí vais ver o George Russell, enfim, conhecendo o feitio do George Russell, a queixar-se e a dizer que o mundo está assim e está assado e não sei o que mais, zangado. Este fim de semana é um fim de semana de início de campeonato, é perfeito, está dentro do plano de contingência do George Russell, não há de ter deixado contente, porque ninguém quer perder, mas também não ficou em desespero. Deixa-me só acrescentar uma coisa, que é, se isto tem acontecido na Austrália, teria sido mais difícil para o George Russell. Aqui foi relativamente mais fácil. O quê? O Kimi vencer? O recuperar, não, o recuperar. Para a qualificação? Estes carros, e voltando à questão do boost, estes carros têm um problema, que é, quanto menos energia tu consegues regenerar, mais a importância do boost faz a diferença. Mas na corrida? Na corrida, ok. na corrida. Mais a importância do boost faz a diferença. E ele, aqui, acabou por ser menos prejudicado porque a determinada altura conseguiu rapidamente passar, rapidamente é relativo, conseguiu Pois, passar porque o isso Ferrari, aquilo que vimos a semana passada. Sim, Andou ali a martelar. mas não foram 12 voltas. Não é? Essa é que foi a questão. Não, porque os Ferrari de repente estavam entretidos entre eles os dois. Não, porque a Mercedes conseguia, passando para a frente, entrar no tal ritmo do segundo certo. Mais uma vez, aqui houve uma ligeira diferença relativamente a Melbourne, que foi os pneus obrigaram a uma gestão desse ritmo ligeiramente diferente. Isso era o que eu ia dizer, desculpa, ele passou porque ele tem um carro, porque ele é bom. Não, sem Não é um dúvida carro, nenhuma. não entendam mal, mas porque os Mercedes são melhores que os Ferrari, ponto. Sim. São melhores até a gerir pneus, são melhores em velocidade da volta, são melhores em conforto de Falta-lhes ali um condução. bocadinho nas curvas lentas, mas se calhar mas isso tem que a é uma ver com a gestão vantagem. do Mas isso motor. que é uma vantagem da Ferrari, até serve como desvantagem para a Ferrari neste circuito, porque como são melhores nas curvas lentas, gastam mais pneu nas curvas onde são mais rápidos, entram mais depressa nas curvas lentas, saem mais depressa das curvas lentas, gastando com isso mais pneu do que os Mercedes, que são mais rápidos em zonas mais que andam a direito, vá. E portanto não Curvas esforçam, rápidas e não esforçam sobretudo tanto o direito. pneu, mas sobretudo nas retas. É onde eles vão buscar a maior vantagem e portanto não gasta tanto pneu. Num circuito em que os pneus voltaram a ser um fator, mais vantagem ainda a Mercedes. Portanto, Mas se este fim de semana fosse no fim de semana anterior, talvez fosse mais difícil para o George Russell. A verdade é que, como o João disse bem, o Kimi Antonelli tem, não é sorte, é a execução de ficar atrás de apenas um Ferrari, portanto consegue com ligeira facilidade levar de vencida esse Ferrari, apesar de continuarmos todos sempre a perceber muito bem porque é que os Mercedes naquelas primeiras 2 voltas não funcionam ao nível dos Ferrari, e não me parece que seja só uma questão de carregamento de baterias, nem de tratamento de pneus. Há outra coisa qualquer que eles depois não conseguem materializar a seguir, mas a verdade é que se
Se os grandes prémios tivessem 2 voltas, a Ferrari ganhava sempre. Sim. Não é? Essa é a realidade que temos nos dias de hoje. Acho que o George Russell, claro que queria ganhar este grande prémio, o resultado acaba por não ser tão mau. Vamos lá ver. Ele podia não ter alinhado no Q3 e sido 10º. Sim. Não sei se chegaria para passar os Ferrari. Lá está. É a dúvida que eu tenho. Se eles serem mais atrás, conseguem fazer o mesmo grande prémio, podíamos ter tido a resposta nesta prova. Não tivemos, porque de facto ele conseguiu fazer uma volta, chegou e sobrou para ficar na posição 2 na grande partida. Henrique, sobre os dois, outra vez, é uma força de expressão, segundos pilotos. Acho que, lá está, Leclerc disse, no caso de Leclerc, disse que era um circuito que não era o circuito dele, foi um circuito que ele nunca se deu extraordinariamente bem, contra o companheiro de equipa que se dá muito bem neste circuito. Os motivos pelos quais isso acontece, não sei. Eu próprio tenho circuitos que às vezes não sai e nunca saiu, e depois do nada pode haver um clique e as coisas funcionam. Esse clique ainda não deu para o lado de Leclerc na China. Russell, acho que não está preocupado. Ele, lá está, com a sprint somou 26 pontos neste fim de semana. Sim. Está com uma média de 25 pontos e meio por fim de semana. E eu acho que se continuar com essa média é campeão facilmente. E muito antes, se calhar, do campeonato chegar ao final. Portanto, não está preocupado, até porque sabe os problemas que teve, sabe que os problemas que teve não veio de um erro dele. Se assim fosse, se calhar pensava de outra forma. Não foi, e eu acho que em relação aos Ferrari, eu acho que ele sempre teve o ritmo para o fazer. Aquilo que falaram do desgaste dos pneus, das curvas não curvarem tão depressa, lá está, quando tu estás atrás tens que arriscar mais. Eles se calhar não necessitam de arriscar mais, especialmente nas curvas, que é onde podem acontecer peões, onde podem acontecer travagens queimadas, é onde há mais probabilidade de acontecer erros. Eu muitas vezes digo, e com o pedal em baixo é a parte fácil do automobilismo, e é aí que os Mercedes são de facto fortes, mas são fortes aí, portanto podem perder um bocadinho, ou dar-se ao luxo de perder nas curvas. Eu não duvido que os Mercedes, quando precisarem de ser mais rápidos nas curvas, vão ser. Acho que é um chassi muito bem nascido. Tem menos arrasto e se calhar dizem, vamos abdicar do arrasto nas retas, porque temos um motor para fazer a diferença, e vamos pô-lo nas curvas, porque é aí que estamos a perder. Eu acho que a Mercedes, de facto, o conjunto total é forte. E quando precisarem, vão usar mais. Já vamos a Oliver Behrman, já vamos também à corrida da Alpine, que, como já fizemos referência, voltou a conquistar pontos com os dois carros. Foi o primeiro ponto conquistado por Franco Colapinto enquanto piloto da Alpine e na Fórmula 1. Ora, antes gostava... Estão com energia? De ir à Red Bull. Está difícil a coisa, para quem vende energéticos... Nós estamos com energia, a Red Bull é que está com menos energia do que devia. Pronto, pegaste agora vai tu. Pegaste o touro, vai embora. Sim, não está a ser fácil. Volto ao que dizia há bocadinho. As duas equipas que lutaram pelo campeonato no último ano, nos dois últimos anos, estão, se calhar também por isso, um bocadinho atrás, porque apostaram menos cedo no desenvolvimento de tudo o que tinham que fazer para este ano. O que é curioso em relação à Red Bull neste fim de semana é que no início de ano, em que esperávamos todos que o problema da Red Bull fosse a juventude do motor, e falámos sobre isso em estúdio, e vocês disseram isso com razão, eu ainda pus a hipótese de poder ser o motor que lhes causava estes problemas. Enfim, depois de tudo lido e visto, eles tinham razão, eu não tinha. O problema foi mesmo o chassi, e as queixas que o Max faz do chassi e que o Badjar replica são grandes. O Mekies tinha dito que tinham mais ou menos 1 segundo de diferença para os Mercedes na Austrália, que foi mais de 1 segundo, e que metade dessa diferença era motor, metade era chassi. E que aqui 75% da diferença foi chassi e só o resto foi motor. E digo o resto porque o problema que levou o Verstappen a desistir terá sido um sobreaquecimento por estar atrás de outros carros, razão pela qual, pelos vistos, ele não consegue aproximar-se dos outros. É difícil passar carros sem se aproximar deles, a menos que partam de primeiro. Como ele nos arranques acaba por cair sempre para 16º ou para 20º, mais difícil se torna. E ele andou durante algum tempo atrás dos Alpine, atrás dos... Sim. Basicamente. Ele chegou atrás do Berman, salvou erro e ficou lá 30 voltas até desistir. Não está fácil. Sem ganhar tempo. Foram religiosamente 2.4, 2.5 segundos o tempo todo. É que nós achávamos, ok, vai passar Colapinto, vai passar Gasly, está ali na batalha com o antigo companheiro de equipa. Tem muito trabalho por fazer. Já repararam, estabilizou. Muito trabalho pela frente para fazer, para conseguir chegar àquilo que a Red Bull quer fazer, que é lutar por vitórias, é aquilo que nos habituou nos últimos anos, lutar por vitórias, poles e tudo mais. Não está fácil. Eles também diziam, o Pierre Vacher dizia que tem muito espaço para desenvolvimento do chassi. É bom que comece a aproveitar esse espaço depressa, porque quer dizer,
Vai ter espaço em abril. Tão longe do que deviam. Em relação à Red Bull, eu não sei se sonhei ou se ouvi uma declaração do Laurent Mekies a dizer: nós não abdicámos do trabalho para o RB22, não é? Nós basicamente, aquilo que nós fizemos no desenvolvimento do RB21 até ao final foi a nossa preparação para este ano. Ou seja, a forma de trabalhar é o que lhes vai permitir, de certa forma, evoluir este RB22 até, acredito eu, chegar onde eles querem chegar, que é ser o melhor monolugar. Agora, vão ter que provar isso em pista, e se calhar esta pausa que vamos ter de um mês pode ajudar nesse aspecto. Mas acho que é uma equipa com todas as valências para o conseguir, e se usarem essa estratégia, porque na verdade o início do ano passado foi muito complicado em termos de condução do Red Bull, e no final se calhar já era dos carros mais competitivos. Ok, que a McLaren pode ter abdicado de certa forma e cedo demais desse monolugar, mas foi uma filosofia de trabalho dentro da Red Bull que funcionou. Vamos ver se funciona novamente, com muito mais variáveis, não é só o chassi, é também a unidade motriz, se bem que Max Verstappen, não tanto a adiar, queixou-se mais foi do comportamento do chassi e como consegue conduzir este Red Bull, e não tanto da unidade motriz, até porque essa, acho que na Austrália não esteve mal. Acho que a adiar o facto de ter qualificado terceiro, numa pista que é mais de pedal em baixo, mostra que a unidade motriz não será o grande problema. Agora, a refrigeração dela já advém também um bocadinho do chassi, das entradas de ar, que se calhar aqui foram sacrificadas e não resultou para o lado de Verstappen. Aqui o Adjar cai para o oitavo. Eu acho que mesmo assim eu não deixo de pôr o acento tónico na unidade motriz da Red Bull. Vamos lá ver. Das três que estão nesta altura mais competitivas, e vamos tirar daqui para já a Aston Martin com a Honda e a Audi, a Red Bull parece aquela que depende mais dos circuitos. É mais circuito dependente. Para além de ter alguns problemas de fiabilidade, é mais circuito dependente. E isso faz com que não esteja com a capacidade de ser all-around. A Mercedes, 2 grandes prémios diferentes, e mostrou que é all-around, está bem em qualquer tipo de gestão de energia. A Ferrari pareceu melhor aqui do que tinha parecido na Austrália, mesmo assim, apesar de ter dado menos luta aos Mercedes em termos de quantidade de voltas no início da corrida, mas já explicámos também a razão. E a Red Bull falta-lhe isso, ainda não consegue ser all-around, aliás, está muito longe de o ser. E convém não esquecermos que o Max falava em drivability, ou seja, é o conjunto todo. O conjunto todo não funcionava a seu gosto, não só na forma como o chassi se comportava, como havia entrega de potência. E esta situação da corrida, ele não conseguir aproximar-se ao Berman, é bem sinónimo que a determinada altura ele estava a fazer uma gestão de qualquer coisa. Por exemplo, de temperaturas, que talvez o tenha levado a ter que abandonar no final da corrida. Não é normal que o Red Bull, mesmo menos competitivo, não consiga ganhar tempo a um Haas guiado pelo Oli Berman. Não é por ser o Oli Berman, é por ser o Haas. Racing Bull? A um Racing Bull. Eu dizia que o Adjar cai de terceiro para o oitavo, mas não, ele caiu para nono em termos de qualificação, obviamente, porque o oitavo foi o Max Verstappen na qualificação deste Grande Prémio da China. Vamos ficar então nos outros. E os outros merecem todo o destaque. Oliver Berman, outra vez, o melhor dos outros, quinto lugar para o piloto da Haas, o que vem provar aquilo que eram as nossas suspeitas durante os testes de pré-temporada no Bahrein. A Haas arrisca-se mesmo a ser a melhor dos outros, mas atenção, que a Alpine se acerta com os dois pilotos, se acerta o casamento entre chassi e unidade motriz da Mercedes, que até prova em contrário é a melhor unidade motriz, pode dar trabalho. E curiosamente são quem obteve os melhores resultados dos outros, sem esquecer o Liam Lawson. Sim, o João disse isso ontem no fim do Grande Prémio. Eu acho que a Alpine sai com algum amargo de boca por saber que tinha o melhor carro, sem ser os da frente. E atenção ao nono lugar do Carlos Sainz também. Certo, mas estamos a falar de quem tem ritmo de corrida. O Carlos Sainz chega lá com mérito próprio, mas é fortuito, é claro, fruto das circunstâncias. Porque anda sozinho. Certo, e, portanto consegue poupar e fazer toda uma série de coisas. Eu acho que o Alpine, como o João dizia ontem, era mais rápido que o Haas. Não conseguem, por razões várias, no caso do Colapinto, porque enfim, bem ou mal vou com o Haas em cima, não é? Portanto, aí resolveu-se logo. Foi o Ocon. Foi o Ocon, exatamente. Ele pediu desculpa e bem, aceitou. conheceu imediatamente, bem. cometeu o erro e portanto a coisa ficou sanada e bem. E sem birra, como aconteceu entre o Adjar e o Antonelli.
O Gasly não consegue ficar à frente do Berman, mas não consegue ficar à frente do Berman muito por mérito, fruto também de uma boa corrida, de uma boa gestão de estratégia, mérito do Berman. O Berman está a fazer... Mais um que andou sozinho. Sim, mas está a fazer uma excelente mais ou início de menos, campeonato. não sei se lembram, mas o Sim, Berman ia vão atrás lutar. do Adjar e teve que ir virar quase É verdade. Xangai. Mas foi só nessa fase. A partir Mas daí. Seja ia como ficar for, para mas tem trás. ali, Foi mas tem numa terra ali, de mas tem ninguém. ali um... Mas ficou para trás. Sim, Ficou para para trás. trás. Tem razão, tem Passar ali e um óbvio muito recuperou. grande e portanto faz uma excelente corrida, está a fazer, entramos agora, vivemos a época das estatísticas, tudo é estatística, não é? Portanto, quantos carros é que já ganharam corridas com pneus pretos ou com pneus de outras cores? O Berman sozinho tem tantos pontos como o terceiro classificado do Mundial de Construtores. Eu gosto muito dessas estatísticas que servem para nada, zero. Só serve para dizer o seguinte: o Mir está a fazer um excelente início de campeonato. O ano passado surpreendeu-me, disse isso aqui, por ter batido o Ocon com a relativa facilidade com que bateu, pelo menos pela margem com que bateu. Este ano está a levar Quando mais longe. bateu, foi normalmente com facilidade. Certo, e este ano está a levar mais longe ainda essa demonstração de talento e de superioridade que o põe na calha para um eventual lugar na Ferrari quando ele vagar. E isso é bom terem atenção. O Oliver Berman é um piloto Ferrari e é um piloto Ferrari que pode vir a ser um piloto A estreia dele foi na com a Ferrari. E Sim, é certo. isso, a estreia dele é com a Ferrari em Excelente 2024. corrida, isto tudo para dizer que fez uma excelente corrida, um excelente início de campeonato. É aproveitar a Haas, geralmente em bons inícios de campeonato e depois ao longo do ano Bom, a parte financeira também dita isso, vai diminuindo. É agora que ele tem que aproveitar e está a fazê-lo, Mas não é só a parte financeira, é mesmo a parte de desenvolvimento. certo? O facto de fazer o carro fora Sim. não ajuda. Mas a Dallara fez um belo trabalho. Este chassi é excelente. Este VF26 é um excelente chassi e casa bem com este motor Ferrari e com a caixa de velocidades Ferrari. Há ali um casamento bom e os pilotos, o Ocon não faz uma má corrida. Não, tudo. Tal como Teria tinha feito acontecido. pontos, não tivesse batido. Teria feito pontos sem o toque. Esse casamento está a acontecer e por isso é que são um perigo. E, como eu dizia, o Berman está com uma estrelinha de campeão, as coisas correm-lhe normalmente bem, mas não se ganham títulos ou não se ganham batalhas em pelotões diferenciados sem ter essa estrelinha de campeão. Vamos ver se a estrelinha continua, porque se ela continua e este AS evolui, atenção ao Oliver Berman. Alpine, Gasly fecha em sexto, Colapinto em décimo. Bom fim de semana, excelente fim de semana. Voltam aos pontos com os dois carros. Reforço não acontecia desde São Paulo, Brasil, em 2024. Sim, um excelente fim de semana para a Alpine. No acidente entre Colapinto e Ocon, culpa que 100% de Ocon, obviamente, mas Colapinto sabia que Ocon vinha ali. Ele poderia ter eventualmente tido um resultado melhor na corrida, somado mais pontos, se tem aberto um bocadinho o ângulo, evitando o contacto, certo, continua a somar pontos. A culpa é completamente de Ocon porque atacou no momento e fazer aquela curva daquela forma não iria resultar, mas podiam ter os dois evitado aquele contacto, na minha opinião. Alpine bem, agora a comunidade de motorismo Mercedes se calhar mereciam mesmo mais e deveriam ter feito mais, o que me deixa um bocadinho aqui o pensamento que aquele chassi se calhar não é a melhor coisa do mundo. Aerodinâmica. Ainda para mais quando abdicaram de um ano inteiro de 25 para preparar 26. Mas lá está. Acho que Gasly continua a fazer milagres com aquele monolugar. Berman ainda não tinha dito, mas extraordinário. Acho que fez uma corrida espetacular e como disse o João e bem, acho que é forte candidato a um lugar nas outras equipas. Se não for na Ferrari vai ser noutra, porque não devemos ser os únicos a ver o talento de Berman. Falaste há pouco Carlos Sainz, foi fruto também das inúmeras desistências que fomos vendo, dos não arranques, tanto de Albon como também dos dois McLaren. Safety car. Sim, e se calhar de uma corrida menos bem conseguida por parte do Hülkenberg. Também, Ficou à porta dos pontos. sim, Ou do ponto. sim, mas com tantos abandonos, se calhar nas mãos de Bortoleto era capaz de ter havido pontos para a Audi, mas são corridas. Bortoleto foi um dos pilotos que não começou. alinhou para o Grande Prémio, o outro foi o Alex Albon, companheiro de equipa do Carlos Sainz. Não nos podemos esquecer do outro piloto que está metido no top 10, que é o Liam Lawson. Sim, precisava de fazer um fim de semana em que ganhasse um bocadinho mais de confiança, porque começou o ano a perder para o Arvid Lindblad e portanto saímos da Austrália todos a falar, como estamos agora a falar do Berman, mas com mais sustentação, com o excelente estreia do Arvid Lindblad. E este fim de semana não fez uma má corrida, mas enfim, o Liam Lawson voltou a colocar o carro onde ele devia estar, à frente do companheiro de equipa. É isso que se espera de um piloto, tem muito mais experiência como ele tem e também tem talento. Os Racing Bull este fim de semana, apesar de tudo, furos abaixo daquilo que estiveram em Melbourne, não se destacaram nesse segundo pelotão,
Por isso é que, aliás, quando estávamos em estúdio, eu falei da história da unidade de motores, porque me pareceu demasiada coincidência termos 4 carros com problemas, mas, enfim, a filosofia do chassi será semelhante, eles partilharão a informação também aí, se calhar é esse também o problema, não faço ideia. Não deixa de ser curioso quando os Red Bull andam pior, os Racing Bull também andam pior. Mas sim, o Lawson faz uma corrida sólida, faz uma corrida experiente, faz um ponto. Enfim, não é um fim de semana que eles vão recordar como aquele grande fim de semana que fizeram. Mas é como o Henrique diz, aquele ponto podia ter ido para a Audi. Aquele ponto... Não, Lawson Lawson fez 4. Desculpem. Faz 7. Fala Pinto é que fez um ponto. Não liguem. Isto já é... Apesar de eu não beber... É segunda-feira. É de ser segunda-feira. Dito isto, algum desses pontos devia ter ido para a Audi. Eu ia pegar exatamente onde o Henrique pegou. E disse isso no fim da corrida. Acho que a Audi é um dos perdedores do fim de semana. Não só porque pelo segundo grande prémio consecutivo tem um carro que não arranca, que não é bom, isso é um descalabro no caso da McLaren, que é campeã do mundo, não deixa de ser mau no caso da Audi também. É um problema recorrente. Por outro lado, em termos de ritmo de corrida, de escolhas estratégicas, a Audi não consegue acertar neste grande prémio, ao contrário do anterior, e não consegue fazer pontos, e era uma corrida toda feita para que eles fizessem pontos. Prova que o segundo pelotão é um pelotão muito aguerrido, muito competitivo, vamos ter lutas até ao fim do ano, mas não deixa, nos sobe e desce... É volátil o segundo pelotão, não é? Não deixa de ser um 10 para a Audi. Também. Sempre, mas este ano acho que ainda está mais. E, por exemplo, o caso da Alpine. A Alpine tinha um carro menos bom, apesar do Gasly ter feito pontos em Melbourne, mas a aerodinâmica para o circuito de Melbourne não funcionou. Aqui, pelo contrário, pareceu ser um carro muito estável. A traseira funcionou bem. Isto para além de... A Argentina, à meia-noite, não era meia-noite, era um pai de 1 da manhã, de repente tinha um piloto em segundo lugar. Já não acontecia há 44 anos, portanto... Sim. Era uma coisa extraordinária. E o Colapinto, se tem feito uma corrida normal, se a paragem nas boxes tem sido diferente, se calhar podia ter ficado... Daí a queixa que agora é para em safety car por tudo e por nada, não é? Isso Mas podia... na Austrália deviam ter posto, se calhar, mais, na minha opinião, e foi sempre virtual safety car. Portanto, Pois foi. há algum motivo pelo qual o Rui Marques decide fazer o... O carro estava no final de uma reta. Sim, a zona de travagem é um Zona de despiste travagem. com estes carros, na por cima a falhar em travagem, pode levar a um teve acidente. fazer entrar o meio mecânico, portanto, as regras nesse aspecto Eu acho que teve a ver com meio mecânico. distração, E, sim. portanto, a partir daí, ele tem de ter safety car. Acho que não se pode criticar nem pouco mais ou menos Não, o Rui claro que não. por ter feito isso. Agora, o Franco Colapinto podia ter conseguido aqui um grande resultado, podia ter ficado no lugar onde está o Gasly. Sim. E por isso é Foi que ele se safety car queixa. que estragou. E por isso é que ele se queixa. A Audi, eu não achei que o carro tivesse um ritmo fantástico, mas foi na execução que a coisa não correu nada bem. E isso impediu-os, num grande prémio em que não tens 2 McLarens, em que tens um Red Bull a desistir, tens 3 lugares à borla no top 10. Portanto, são 3 hipóteses mais de pontuar. E acho que a Audi falhou nesse aspecto, para além de um problema de fiabilidade. Eu gostava de saber, e a Audi não explica, obviamente, se o problema que aconteceu com o carro do Bortoleto foi, de alguma maneira, parecido com aquilo que aconteceu no carro do Hülkenberg em Melbourne. Se foi, é bom que seja o mesmo problema, porque se calhar é mais fácil resolver, está identificado. Se não foi, é mais um problema para resolver, e o mesmo se pode aplicar àquilo que aconteceu no caso do Adjar e do Max Verstappen, sendo que o motor, no caso do Adjar, foi de vela, deixem-me dizer. No caso do Verstappen, eles conseguiram que ele não fosse totalmente de vela e que fosse possível parar o carro antes que isso acontecesse. Muito bem, meus amigos, foi um gosto ter estado na vossa companhia. Nós na próxima segunda-feira vamos estar de regresso para começarmos já a antever um bocadinho aquilo que pode vir a ser o Grande Prémio do Japão. Temos um fim de semana de pausa em termos de Fórmula 1, não em termos de desporto motorizado, já que vamos ter o E-Prix de Madrid, Fórmula E, que se corre também na DAZN, sexta e sábado. Henrique Chaves, João Carlos Costa, João Amaral, muito obrigado por este tempinho. Esperamos que tu desse lado também tenhas gostado. Já sabes, este episódio contou com o apoio da Solverde.pt. Nós regressamos na próxima segunda-feira para começarmos a fazer então a antevisão e analisarmos também aquilo que é a atualidade do Mundial de Fórmula 1, para fazermos então a antevisão já ao Grande Prémio do Japão, o terceiro da temporada. E depois não esquecer que foi confirmado de forma oficial por parte da Fórmula 1 e da FIA que os grandes prémios do Bahrein e o Grande Prémio de Jeddah, que se deviam correr durante o mês de abril, foram cancelados, ou que não vão acontecer, pelo menos durante o mês de abril. Esperemos para perceber o que é que isto poderá querer dizer, já que, por exemplo, o MotoGP alterou a data do Grande Prémio do Qatar, e isso teve impacto também
no Grande Prémio de Portugal, que agora se vai correr no fim de semana em que se vai correr o Grande Prémio de Las Vegas de Fórmula 1. E já que falamos de Portimão, não esquecer também que daqui a praticamente semana e meia estaremos em Portimão a acompanhar as Superbikes e o Miguel Oliveira a voar baixinho, assim esperemos nós, no Autódromo Internacional do Algarve. É precisamente no mesmo fim de semana do Grande Prémio do Japão. Madrugadas de Fórmula 1, dia inteiro de Superbikes. Um abraço, regressa connosco segunda-feira. DAZN.